Olá, meus caros. Nessa oportunidade, nós vamos comentar sobre esse fato. Será verdade que a cantora de funk Anitta, junto com a sua parceira musical também, do ritmo funk carioca, não é aquele funk soul do próprio Feel Good, e tinha uma pegada diferente, que era até mais estiloso, mais bonito que esse funk brasileiro, às vezes cheio de conotação sexual e de palavrões. Então, o funk do James Brown, eles não fazem. Ludmilla, funkeira também. Será verdade? Nós vamos ler algumas notícias aqui, e isso já é até antigo. Parece que eu já comentei no passado, principalmente sobre a Ludmilla, que teria até uma igreja, que teria uma pastora que seria sua mestre, guia, sua guia. Eu quero até tecer um comentário antes, porque já disse isso há muito tempo, virou moda dizer que aceita Jesus, que se converte, que vai virar cantor gospel, cantora gospel, que vai virar pastor, pastora. Virou uma febre. Acho que daqui a muito tempo não, daqui a pouco tempo, nós vamos ter, já é previsto, mais evangélicos do que católicos. Evangélicos, de passagem, fanáticos ou extremistas de alguma fonte ou de alguma vertente. Por outro lado, também temos visto a crescente de evangélicos mais liberais, de evangélicos, inclusive de posicionamento do espectro político esquerdista. Então, quer dizer, o mundo, o Brasil, vai ser evangélico. A religião brasileira é evangélica. Tem algum mal nisso? Não teria. Se nós não tivéssemos uma igreja evangélica, quando falo uma igreja evangélica, todas elas, principalmente as famosas, não falo mais das pequenas, que às vezes é que fazem realmente alguma coisa, totalmente corrompida na mistura entre religião e política, assim como ocorreu, pelo menos no Brasil, claro, em outros países, muito tempo atrás, o fenômeno acontecia com a Igreja Católica. Eu quero dizer é o seguinte, ser católico, ser evangélico, absolutamente nada. Você tem que ser cristão, bem como ser crente não quer dizer absolutamente nada. Ser crente evangélico, ser crente católico. Inclusive, alguém colocou nos comentários, numa notícia que eu trouxe, os crentes são mentirosos. Que exemplo que esses crentes estão dando? Ora, eu sei que existe o apelido crente que se refere aos evangélicos, mas os católicos são crentes também. O problema é o seguinte, que a Bíblia faz a diferenciação de crente e cristão. Os genuínos seguidores de Cristo eram chamados de cristãos e não de crentes. Já os demônios eram chamados de crentes. Posto que São Tiago diz que crê, até os demônios crê, estremecem, só que não obedecem. O cristão, diferente do crente, crê e obedece. Crê e renuncia a si mesmo, carrega a cruz de cada dia e segue a Cristo. Então tem diferença. O povo, senso comum, não entende isso, fala, às vezes, coisas que nem sabe. A cabeça de pessoas incautas, tanto a questão bíblica, às vezes nem tanto a questão bíblica, já é até mesmo uma prática ou ação deles deliberada e até, poderia dizer, irônica em alguns casos, de chamar os outros de crente. Ele não quer dizer absolutamente nada. O crente foi preso. O crente. Aquele pastor Neil Barreto, da Igreja Batista da Betânia, ele estava lá pregando contra os desigrejados e falando dos crentes.
e tal, porque para ser crente, quando ele disse assim, para ser crente é diferente, eu fiquei pensando, meu pai, esse camarada está em pecado. Não precisa nem confessar. Ele confessou, claro que pulou a cerca com uma mulher casada. Porque essa gente que prega, tendo um conhecimento, é que eu estava falando, tem aqueles que falam daí de modo irônico, ou falam de uma maneira equivocada, mesmo sabendo. Às vezes eles fazem assim porque assim o povo entende melhor e assim dá mais lucro. Você não deve lembrar do marketing de André Valadão. Você não é crente, não. Ora, eu não sou crente mesmo. Eu não sou. Aquele é um marketing, que o povo gosta de falar de ser crente, não. Ele tinha que dizer, você não é cristão, não. Não, mas ele diz, você não é crente, não. O André Valadão fala errado, ele devia dizer, você não é cristão, não. Ele fala crente. Inclusive, algumas pessoas chegaram a comentar no vídeo dele aí, você não é crente, não. No fundo, nem ele é crente. Porque a ignorância é tão grande que na vida tudo é com base em crença. Você dorme acreditando que vai acordar outro dia, você não tem certeza. Você acha que vai acordar outro dia, mas pode morrer na cama. Você sai de casa para trabalhar crente que vai ser tudo mil maravilhas no seu trabalho, que você vai fazer a sua parte, que logo em seguida vai receber o seu salário. Você sai para fazer uma compra crente, que o dinheiro que você tem vai dar certo para comprar aquilo que você quer. Tudo é crença, tudo é crente. A ignorância é terrível dessa gente, mas eles trabalham com a ignorância porque o povo aceita a ignorância. E até mesmo para ser ateu, tem que ter crença, tem que ter fé, tem que ter a própria mola propulsora para dizer que é ateu, que é o quê? A fé, a crença. O camarada é crente. Eu creio que Deus não existe. Eu estou sendo crente que Deus não existe. É uma fé invertida, negativa. Eu creio que Deus existe, é uma fé positiva. Agora, crer que Deus não existe e crer que Deus não existe não tem diferença alguma, porque tudo é crença. Agora, a crença não nos justifica. Ah, mas pela fé eu sou salvo, sim. Mas o que Tiago diz? Fé sem obras é morta, essa fé. Você tem uma fé morta. Porque não basta crer, tem que obedecer. Não basta crer, tem que, na prática, praticar aquilo que o Senhor Jesus ensinou, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a si mesmo. Então, essa coisa de crente, é crente, lá a crentolha, lá o crente. Claro, ele fala do modo pejorativo, mas biblicamente não existe crente, existe cristão, porque o cristão, ele crê e obedece, ele crê e renuncia a si mesmo, ele crê e segue a Cristo. O povo evangélico é um povo muito ignorante e os espertalhões aproveitam-se da ignorância desse povo para lucrar e ficam incutindo heresias, mentiras, coisas antibíblicas e dando destaque, inclusive, para a gente mundana, carnuda, biblicamente falando, não estou falando daquele modo que os malucos falam de acordo com a sua crença de uso e costumes. Por exemplo, esse caso que nós estamos a comentar, da Anitta e da Ludmilla, se isso se concretizar, porque parece que nos bastidores está para concretizar, ou já tem até se concretizado, o que ocorre? Será mesmo que elas estão se convertendo ao Evangelho, a Cristo, a renúncia? Para quem não sabe, a Ludmilla é casada com outra mulher, é lésbica. Para quem não sabe, a Anitta faz sacrifício para o seu Deus lá do terreiro, já praticou muita promiscuidade, se ainda não pratica, já fez trisal, já fez, enfim, o que você possa imaginar, sem falar de entorpecente e outras loucuras mais que se tem de notícia delas e que até o Léo Dias falou, comentou no seu blog ou coluna lá, acho que foi no Metrópolis. Então, existe uma grande diferença, mas como o povo é ludibriado com um crente, os pastores trabalham como crentes que vão ganhar dinheiro do povo, crentes que vão ganhar do dízimo das ofertas do povo,
Porque se eles fossem cristãos, eles renunciavam a si mesmos, não serviam a si, serviam os outros, não serviam ao Deus Mamon. Teria essa diferença, mas não tem. Tanto é que eles são tão crentes mesmo que nem os demônios, que eles vão atrás de quem? De quem tem dinheiro. E esses artistas famosos, esses jogadores de futebol, essa gente toda aí tem muito dinheiro. Por isso que estão criando igrejas no formato de ricões, no formato que vem atrair os famosos. E aí não tem pregação do evangelho. Tem só uma espécie de barganha com Deus, que é assim pregada. Você dá, você recebe, você tem que ser grato, mas se curtir aqui lamento dos artistas, os famosos, você tem que dar. Você já recebeu muito, então dá um dízimo. Dá 1 milhão de dízimo aqui para a igreja, Deus vai te abençoar muito mais. Como se a igreja precisasse de algum centavo, e não as pessoas necessitadas. Enfim, me estendi no comentário, eu vou ler aqui a notícia. Pastora, cantora Ludmilla cria sua própria igreja? Isso já é uma notícia antiga. Mas vamos lá. O Mundo Gospel foi surpreendido nessa segunda-feira, lá em outubro de 2020, com um comunicado da cantora Ludmilla, que não é a Ludmilla Feber, a Ludmilla é cantora de funk. A artista usou suas redes sociais para anunciar que criou a sua própria célula. As igrejas de célula, você entende? Ela criou uma delas. Na verdade, o culto evangélico que Ludmilla chama de Big Célula é uma espécie de igreja que a artista pode chamar de sua. Provavelmente essa igreja é inclusiva, porque ela é casada com uma mulher. Para a igreja de Ludmilla, são convidados amigos e familiares, tudo bem organizado para manter a segurança e preservar a integridade da artista. Cantores gospel famosos também passaram por lá, e pastores que não tenham preconceito com o relacionamento homossexual da artista também ministraram para ela e sua companheira, que ela é casada com outra mulher. Essa célula tem um propósito muito importante no seu coração, algo que faço para agradecer ao Senhor por cuidar tanto de mim. Sempre acreditei em Deus, mas nunca tinha vivido uma experiência real com Ele, até o dia em que vi travado em uma cama com a crise da coluna. Aí foi quando Deus se apresentou a mim e mudou meu quadro, disse ela. Muito bem. Agora a notícia de agora, da Ludmilla, sobre um caso interessante. Amigos acusam pastora de explorar Ludmilla financeiramente. E aquilo que eu estava falando, de pastor, de colocar na cabeça dos artistas que tem que dar, de explorar, entendem? Eles não estão interessados na conversão do artista, e sim no dinheiro do artista. E por isso que o artista, quando vem para a igreja, ele já coloca logo em cima do púlpito para pregar, já coloca para cantar, e aquele humilde da congregação não tem voz nem vez. Então, veja bem, o que não tinha falado é que a pastora tem em seu portfólio de celebridades a funkeira Ludmilla, a tal da pastora Adriana, que nutre a Ludmilla um grande e profundo respeito a essa pastora. A artista tem um carinho tão profundo pela pastora que já chegou a lhe dar um carro, deu um carro para essa pastora. Então, quem que não quer ser pastora da Ludmilla? Olha, mais que isso, Ludmilla já apresentou a pastora Adriana com vários mimos, dentre eles muitos caros, ou alguns deles muitos caros. Então, você vê aquilo tudo que eu estava falando no começo da live. Eles não estão interessados na palavra. Eles estão interessados no faz-me rir. Por exemplo, saiu o Bruno aí, se autonomia. Sim, às vezes, exatamente, Babi News. Às vezes os artistas querem Deus de verdade, só que não tem um pastor de verdade. Tem um pastor picareta avarento lá por trás para ganhar dinheiro do artista. Eu até cito aqui um caso que eu me lembrei agora, que não era pastor, mas se equivalia a algum líder religioso. O Tim Maia se converteu a uma chamada seita do culto racional, ou de racional, uma seita que tinha um nome racional. O Tim Maia descobriu que o líder lá era um picareta e que estava ali enganando e que ele deu muito dinheiro para ele, que ajudou ele, não sei o quê. Ele entrou em profunda tristeza e não quis mais saber. O próprio Tim Maia chegou a fazer 1 ou 2 CDs só daquela própria doutrina desta considerada seita chamada racional. Então, quer dizer,
Todo artista, como qualquer um homem, isso eu já estudei no passado, nós temos um vazio existencial no âmbito espiritual. Então, todo homem precisa de alguma coisa espiritual. Seja famoso, seja anônimo, seja artista, não artista, enfim. E eles querem algo verdadeiro. Aí encontram alguém espertinho que lhes agrada de alguma forma, afetivamente, com beijos, abraços, com palavras afáveis, boas e tal. E eles vão abrindo seu coração. Ah, essa é minha pastora de estimação, esse é meu pastor. Quando na realidade ali está um picareta da fé. Você não viu o caso do Kaká, que era casado, depois inclusive houve a separação, a filha, que na realidade as filhas, me parece que eram filhas ou filhos, que o Kaká teve com aquela moça, ficaram com um para outro, e ele casou com outro, teve uma filha, me parece, e a ex-mulher dele também casou. Eu até comentei isso no canal, já nem me recordo mais o nome dela. Ela casou, inclusive, com um sobrinho do Chiquinho Scarpa, poderosíssimo. Só que quando ele estava lá no Renascer, no R.R. Soares, não, no R.R. Soares, não, perdão, no Casal Estevam, ele deu tudo para eles. Ele deu dízimo, ele deu tudo, não deu? Mas depois ele viu a farsa, porque saiu no noticiário que eles estavam devendo impostos, que eles estavam surrupiando, estavam comprando coisas no nome deles, aquela coisa toda, do casal Hernandes. Então, aquilo decepcionou ele ao ponto dele sair daquela igreja, ao ponto, inclusive, que ele divorciar. Agora ele está casado com outro e visita a igreja do André Valadão. Mas o André Valadão é outro esperto, que só recebe celebridades do mundo secular. É Silvio Santos, é Galvão Bueno, é o Kaká, e dentre outros jogadores. Até porque ele está lá num local onde está muita celebridade brasileira nos Estados Unidos. Ele está, acho que é em Orlando, na Flórida. Inclusive tem até um time do Orlando, que na época o Kaká jogava, não sei se o Kaká ainda joga, acho que não joga mais, se aposentou. Então ia lá, e tantos outros. Quer dizer, eles estão interessados na alma do Galvão Bueno? Estão interessados na alma do Silvio Santos? Não. Eles estão interessados em pregar uma palavra sem ganhar R$ 1 desses artistas? Não. Eles estão interessados no dinheiro deles. Tanto é que eles vão falar lá umas palavras a fim de, indiretamente, se não diretamente, convencer esses artistas, esses famosos, a dar R$ 1 para eles. Então é isso que está ocorrendo aí com esse caso da Ludmilla. Ela criou uma igreja que dá a entender inclusiva, e tem uma pastora lá que fala o que agrada a ela, só que está explorando de alguma forma ela. Isso é muito lamentável, porque às vezes, como a Babi disse aqui, outras pessoas sabem disso, o próprio artista, quem quer que seja, tem interesse em conhecer mais de Deus. Só que vai para o caminho errado, às vezes sem saber. E às vezes tem que sofrer para aprender o caminho correto, que é seguir Jesus Cristo. Vocês compreenderam mais ou menos o que eu estava dizendo. Agora, sobre a questão da Anitta, que eu falei da Ludmilla, que vai fazer ebó, não sei o que é isso, para se proteger de pastores. Quem não sabe, para quem não sabe, a Anitta era católica, cantava na igreja católica. Nessa segunda-feira, agora de maio, dia 2 agora, a Anitta usou as redes sociais para se pronunciar contra alguns pastores bolsonaristas que estariam orando contra ela. A Folha de São Paulo publicou uma matéria onde diz que líderes evangélicos estariam depreciando a imagem da artista com o intuito de vender Jair Bolsonaro para o eleitorado jovem nas eleições presidenciais. Aqui já entra a questão de esquerda e direita, a Anitta é de esquerda, Bolsonaro de direita, aquela coisa toda. O pastor Silvério Malafaia, líder da Igreja da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, estaria disparando sermões contra a funkeira para seus milhares de fiéis em seus templos. De acordo com a jornalista Ana Virgínia, a Anitta tem sido tema de conversa entre líderes religiosos, a exemplo de Malafaia e André Valadão. Em sua conta do Twitter, a cantora que segue o candomblé afirmou que iria fazer um ritual da religião de matriz africana para se proteger. Acho que agora eu vou ter que pedir para rezar por mim, já que estão se reunindo para orar contra. Que doideira. Eu nem sabia que pastor unia pessoas para orar contra alguém. Já vou fazer um bom de um ebó, para me proteger dessa praga aí, concluiu a dona do Hit Envolver. De acordo com o dicionário online de português, ebó é uma oferenda feita a divindades afro-brasileiras
especialmente a Exu, com pagamento antecipado no favor que se espera dela, que consiste no sacrifício de certos animais, olha, como eu disse que a Anitta fazia sacrifício de animais, ou na oferta de alimentos ou objetos rituais, como velas, moedas e charutos. Pode ser feito sem intenções ofensivas ou como feitiço. Em todos os prints aqui desse formato que eu estou, não dá para colocar. O que eu quero comentar sobre? Que, como eu disse no início, existem muitas pessoas dizendo que são convertidas a Cristo, têm um posicionamento esquerdista na política, se compreende direitista e tal. E eu disse que o Brasil em breve vai ser todo evangélico, de várias vertentes, seja política, seja religiosa, enfim. Sobre esse caso aí da Anitta, lembrando que o candomblé tem base também no cristianismo católico, que eles utilizam lá alguns ritos. No entanto, todavia, eles estão naquilo que configura a antiga aliança, que faz sacrifícios animais, que tinha no passado, que são as oferendas, e que no passado se tinha no Velho Testamento, que se fazia sacrifício para perdão de pecados, ou para agradecer a Deus, inclusive. E nesse caso aí, para a proteção, oferenda maligna. Agora você pensa que a Anitta nunca foi para uma igreja, não era de igreja, era de igreja. O próprio nome da Anitta não é Anitta, ela pegou o nome daquela série que tinha na Globo, chamada A Presença de Anitta, no qual tinha uma jovem que seduzia o personagem do José Maia, 40, 50 e poucos anos, um homem casado e tal, e ali tinha, talvez a gente possa até dizer, a Paloma Rira, vocês entendem? Porque era muita sedução, era muita lascívia. Tem igreja, só vou trazer aqui, já deve ter alguma coisa parecida. Então, ela, quando era seus evangélicos, que deve ir até nessas também, da Ludmilla, porque são amigas, querendo ou não. E o que ocorre? Ela sabe que, inclusive, ela disse para o Léo Dias, que lá na própria religião que ela está, os dias estão contados, ela tem que fazer certinho lá, porque uma hora ela vai perder a fama. Isso está incomodando, porque em outras situações dá para entender que ela esteja até com os dias contados. Agora, ela tem um vídeo que ela canta Noites Traiçoeiras, que é um hino. Então ela está no meio da turma. E a turma se aproveita dela, eu creio até que se bobear essa gente do candomblé. Não vou dizer todo, mas vai saber se não tem um, pelo menos. Então, um líder religioso. 2, ela anda no meio dos artistas que têm ligação, querendo ou não, com o mundo evangélico que ela conhece e, de alguma forma, ela... Claro que ela não está sendo forçada a dar nada. O caso da Anitta é mais embaixo. Por quê? Eu não sei se a Ludmilla conhecia o evangelho, talvez conhecia porque vinha de comunidade, geralmente comunidade se prega muito evangelho. Agora, por que o da Anitta é mais complicado? Porque eu não sei, a Ludmilla ela não está no candomblé, ela está na prática do homossexualismo lá, não sei até se ela é do candomblé, ou foi, que eu saiba, ela criou uma igreja em Cédula, então está no candomblé. A Anitta já saiu daquela configuração e foi para o candomblé. E fala de Jesus, fala de Deus, que está convertida. Tem até declarações antigas, se bobear, que ela... Então, ó, veja bem. Olha a notícia que nós temos aqui. Ludmilla, após anunciar projeto gospel, que quer cantar música gospel, volta a provocar a Anitta. E Macumba é revelada, fez pacto de 10 anos. Quer dizer, a Anitta entregou a alma para o Satã em 10 anos de fama, se não se cumprir, depois que se cumprir isso, vai acontecer alguma coisa. É isso que eles estão falando aqui. Eu quero dizer, querendo ou não, essa Ludmilla está evangelizando. E tem a exploração, aquela coisa toda. Agora, os líderes
religiosas e religiões que foram, eles se aproveitam desse lado espiritual, como estava falando, que cada um tem. E os artistas que não querem perder a peteca, não querem deixar a peteca cair, e não querem perder a fama, eles tentam de tudo. Então tem esse outro lado. E sabendo que os artistas querem dinheiro ou fama, ou querem continuar no dinheiro na fama, os líderes religiosos se aproveitam disso. E aí, nessa própria situação que sai, fulana de tal criou uma igreja, fulana de tal é pastora, eu sou pastora do fulano de tal. Por exemplo, nós temos essas duas do funk. Quem que está ligado ao funk, que é um pastor conhecido aí? Aquele Leonardo Salles, que até canta funk para Jesus, funk melody e tal. Vocês acham que o Leonardo Salles não está de olho nessas minas do dinheiro? Nem nelas, é na mina do dinheiro que elas têm. Imagina se eu consigo tirar a Ludmilla lá da igreja dela, vem para aqui, mais a Anitta, né? Se eu tirar a Anitta lá do candomblé, ela vem aqui e vai dar um sucesso, o Marcon se converteu, vou ganhar dinheiro, aquela coisa toda. Vocês compreendem a situação? O buraco é muito mais embaixo. Então não dá para acreditar, o fulano se converteu. Fulano é de Jesus. Eu entendo que cada um tem a sua fé, cada um tem o seu modo de pensar, respeito. O que eu estou falando aqui é que existe um lado perverso do sistema de vender a ideia de pessoas que são famosas no secular se converteram ao Jesus evangélico e com isso eles ganham dinheiro. Quanto dinheiro Edir Macedo ganhou com a venda daquele testemunho da Andressa Urach em livro? Segundo ela doou toda a própria renda daqueles livros. Vocês compreendem a situação? Que a religião é tão perversa, só pensa em dinheiro, que ela explora até, às vezes, uma conversão genuína de algum artista para se manter. É para ganhar alma nada, é ganhar dinheiro. Então, quando você vê assim, porque tem crente que é inocente, eu já digo crente que não é bem cristão. E também temos um pouco de cristãos inocentes que eles dizem, fulano de tal se converteu. Que pensa, que maravilha, é fruto das minhas orações, eu tenho orado tanto. Não se equivoque, meu caro, minha cara, porque nem sempre é verdade aquilo. Tanto é que às vezes a pessoa vai para o mundo evangélico, ganha, faz um vintém lá e sai. O caso emblemático foi da própria cantora do Balão Mágico, acho que participou lá. A cantora infantil, de músicas infantis, que participaram no passado, acho que ainda participa do Fofocalizando o SBT. A Mara Maravilha, ela foi para o mundo evangélico, fez música lá, ganhou um pouco lá, depois que não deu mais, eles já estão fora. Quando eles estão assim, capenga, eles vão para esse mundo, entendeu? Quando o funk não está dando mais dinheiro, eles vão para o mundo evangélico. Para você ter uma ideia, a música gospel já chegou a competir com o funk e já chegou até passar, segundo estatísticas, num tempo aí, eu não sei atualmente. Então, imagine só se o camarada não quer fazer funk, não quer fazer música gospel. Por isso que muitos sertanejos estão se convertendo, já fazendo música gospel. Nós temos Luciano, Zezé de Camargo, Luciano fazendo CT gospel. E eles são até crentes, ou de quando eram jovens, porque os pais eram da Assembleia de Deus. Mas por que só agora estão cantando essas músicas evangélicas? Porque agora a música evangélica disparou aí e dá dinheiro. Como no passado o que dava dinheiro era a música sertaneja. Então a questão é business, é negócio, é dinheiro. Não é conversão, não é evangelho, não é o evangelho puro e simples, não é Jesus Cristo. Vocês compreendem a situação? Tomara a Deus que realmente Ludmilla, Anitta, se achegue ao Senhor, se converta ao Senhor, não à igreja, não a pastor, não fique fazendo barganha com Deus em troca de presente, em troca disso e ganhar aquilo, entendeu? Então tá aí o meu comentário sobre volta e meia sai nos noticiários alguns artistas, de artistas que se converteram, um artista se converteu, o outro se converteu.
Pelos frutos se conhece as árvores. E veja bem, o mal, a gente também tem que pensar nisso, o mal não é o artista. Às vezes não é um artista, a gente não pode dizer que é o artista. Às vezes o artista está com boas intenções, que é o Senhor mesmo, mas tem uns exploradores. Tem aquele caso que o sujeito, a gente também não vai ser ingênuo, o sujeito já quer ir para o mundo do evangelho porque quer ganhar dinheiro lá com a música ou com a pregação, que quer que seja, palestra, mas na maioria dos casos realmente tem essa questão aí deles ter uma boa intenção. O Babi diz que saiu da Assembleia porque essas questões que o pastor desviava o dinheiro do dízimo. Ele ia buscar o dízimo no meu trabalho. A maioria desses cantores iniciaram nas igrejas. Sim, cantores seculares, é verdade. Coisa séria, meu Deus, a coisa é tensa. Sim, ela era da Renascer, a mulher do Kaká, né? Sim, igrejas pequenas geralmente tem mais manifestação de Deus, são coisas mais verdadeiras. Claro que tem algumas igrejas pequenas que... Nós tivemos um culto aí de uma igreja pequena, de um pastor que disse que Deus revelou para ele os números da Mega Sena, até aqui no meu canal. O número da Mega Sena, ele disse que o zero é o número da Mega Sena, não tem nem zero na Mega Sena. Então a gente também tem que cuidar. Mas geralmente aquelas igrejas mais humildes, que realmente as pessoas buscam mais a Deus, tem mais operações, tem mais verdade, tem mais evangelho do que nessas igrejas famosas, que é um faz de conta só para lucrar. O que está dando no momento, eles começam a pregar ou a falar para dar em questão de dízimo. E os pastores, na maioria deles, só pensam em dinheiro mesmo. Um dinheiro que faz a coisa engrenar. O dia que eu descobri isso, realmente foi a gota d'água. Não para o mal, para o bem, porque senão ia estar lá enganado. A questão é essa. Então tem o comentário, o noticiário, abraço e até a próxima. Gospel News, seu canal de notícias e comentários. Deixe seu like, não inscrito no canal, se inscreva, abraço e até a próxima.